Ô, gente, vamos então agora perguntar para uma pessoa que de fato entende, né, de finanças, Samuel Barbie. Oi, querido! Fala, Fernandinha! Oi, Ale, tudo bem? Boa tarde para vocês. Boa tarde! Samuca, a gente tá aqui hoje, o nosso tema do dia, falando sobre dinheiro. Dinheiro como tabu, né? Que o brasileiro ainda não sabe poupar, nem utilizar o dinheiro de forma... Enfim, é uma discussão bem ampla, que não dá tempo pra gente discutir tudo que se relaciona a dinheiro, né? Mas o fato é que nós não fomos, de fato, criados para economizar, para guardar dinheiro, para pensar no futuro, né? E hoje muito mais, estamos envelhecendo melhor, vamos viver mais tempo, então a gente tem aí toda uma dificuldade para juntar dinheiro, para investir, você sabe disso melhor do que todos nós, né? Mas nunca é tarde para começar, né? É isso aí, Fernandinha. Você sabe que isso que você está falando é muito importante, porque se você pensar na história da humanidade, milhões e milhões de anos de evolução, nós temos aí 100 anos, no máximo, que a gente desenvolveu um mercado financeiro que é possível você poupar para o futuro, né? Então, até então, a gente vivia sempre naquela condição do tipo assim, se eu encontrei uma fonte de comida, eu tenho que comer tudo agora, porque eu não sei quando eu vou encontrar outra, né? Isso está muito introjetado no nosso cérebro, por isso que é tão difícil a gente pensar no amanhã, né? Exatamente, é muito difícil. E hoje, mais do que nunca, né? Eu fiz uma ressalva aí no começo do programa que a gente está falando sobre poupar, guardar, deixar de comprar uma coisa ou outra em condições de vida normais, né? Sabemos que hoje boa parte da população brasileira está endividada, está sobrevivendo, né? Pagando o almoço, vendendo o almoço para pagar a janta. Muita gente nem tem almoço, nem tem janta, mas a gente está aí discutindo aqui em situações normais, né? De quem pode, quem ainda tem um dinheiro que você, né, tenha uma gordurinha aí que você possa gastá-lo com responsabilidade, né? Exatamente, Fê. E é importante a gente pensar nisso e criar essa cultura de educação financeira, exatamente porque a gente vai passar necessariamente ao longo de vacas magras durante a vida da gente. Então, naqueles períodos que a gente tem uma sobra, que a gente tem um excesso, né, é importante que a gente guarde até para poder acessar nesses momentos de crise, como a gente tem vivido aí nos últimos 2 anos. Quem se preparou bem acabou conseguindo lidar um pouco melhor com esse tempo de privação e aproveitá-lo até como uma oportunidade, né? Então a gente tem que estar esperto para isso. E a pauta de hoje, eu acho que a gente podia entrar na questão da sorte ou da competência. Isso. Muita gente, tá? Eu acho interessantíssimo isso, Fernandinho, porque a gente está falando de investimento e toda vez que eu falo de investimento com alguém que não investe, eu percebo um olhar meio que de pena, de desespero no olho daquela pessoa, do tipo assim, sabe? Às vezes a pessoa olha pra mim e eu vejo, eu processo aquilo que ela tá pensando, do tipo assim, sabe quando você faz a legenda do que ela tá pensando? É tipo assim, lá tá mais um viciado naquele cassino do mercado financeiro. Ou esse cara dá muita sorte, ganha muito dinheiro, ou então ele vai dar azar e vai perder tudo. Eu aposto que esse doidão aí não dorme, eu aposto que ele tá cheio de úlcera no estômago, de tanto café pra ficar acordado de noite, sabe? É aquela imagem, mais uma vez a gente voltando ao cinema, né? É aquela imagem que a gente tem de bolsa de valores, né? Todo mundo daquela gritando. galera gritando, desesperada, e vendendo, e comprando, e investindo, e perdendo, né? E não tem nada disso, né, gente? Quer dizer, tem, exatamente. Mas não é só isso. Eu acho que o investimento é uma coisa muito mais zen, sabe? É quase que como ver a grama crescer ou a tinta que você pintou a parede secar, sabe? Tipo, você não tem que ter preocupação quanto ao crescimento dos seus valores, porque isso é uma coisa muito chata mesmo, você não tem que ficar ali doido toda hora vendo o que está acontecendo, sabe? É uma situação um pouco mais leve. Então e uma não é outra sorte reação, nem competência, né? Então não é sorte, né, Samuca? Vamos chegar lá nesse raciocínio, tá, Fernandinha? Eu vou apresentar argumentos para as duas coisas. Tá. Mas veja bem, olha só, tem uma outra reação também que eu percebo das pessoas, que é sempre assim, além dessa de desespero, né? É uma outra reação do tipo assim, eu sei que eu precisava investir, eu tenho essa noção. Mas ao mesmo tempo é tudo tão complicado, eu não tenho conhecimento, não tenho dinheiro, sempre uma situação do tipo, eu vou protelar essa decisão, mesmo que eu entenda que é importante, porque isso não cabe
hoje na minha vida, né? E aí as pessoas vão empurrando aquilo com a barriga. Mas veja bem, eu tenho 2 quesitos que sempre são abordados. Por um lado, a sorte e, por outro lado, a competência. Eu quero dar uma desmistificada um pouquinho nesses 2 quesitos. O primeiro deles é a competência. Vou contar um caso para vocês, na verdade, 2 casos, tá? O primeiro deles, na verdade, era uma pergunta. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Você consegue imaginar uma situação com uma pessoa sem estudo, sem dedicação, sem formação, né, efetivamente, vai ter uma performance que outra que é muito capacitada? Tipo assim, é possível uma pessoa comum fazer uma cirurgia do coração melhor do que um cirurgião cardíaco? É possível alguém pousar um avião melhor que um piloto capacitado? É possível um engenheiro, de certa forma, construir um prédio pior do que uma pessoa normal que não tem nenhum conhecimento em engenharia? Uma pessoa falar de vacina melhor do que um infectologista, né? Um virologista que estudou para isso também? Não. Pois é. Agora, olha que interessante. No mercado financeiro, isso é uma exceção. Não necessariamente você precisa ter muito conhecimento para performar melhor, para ter um desempenho melhor do que alguém que tenha muito conhecimento. Então, apesar de ilógico, essas histórias elas se repetem muito no mercado financeiro, o que traz um pouco essa visão da sorte ou do cassino para dentro do mercado. Eu vou contar 2 casos, então. O primeiro deles, eles são em inglês, né? Então, um cara se chama Ronald Reed. Nós vamos chamar ele de Ronaldão, tá? Para facilitar. Isso. O Ronaldão era um cara muito simples, lá da zona rural de Vermont, nos Estados Unidos. E ele trabalhou por 25 anos como frentista de um posto de gasolina e outros 17 como faxineiro, tá? Ele comprou uma casa simplesinha, de $12 mil aos 38 anos de idade, tá? E viveu nela a vida inteira. O passatempo dele era basicamente cortar lenha. Ele ficou viúvo aos 50 anos de idade e não quis se casar mais, continuou sozinho. O Ronaldão, né, ele ganhou as manchetes em 2014, quando ele morreu. Ele tinha 92 anos de idade quando ele morreu. E ele deixou um patrimônio de $8 milhões, mais do que quase... Exatamente, $8 milhões, vivendo uma vida super tranquila, super comum, como frentista de posto de gasolina e como faxineiro de uma escola, tá? Ele deixou $2 milhões para os seus enteados e deixou $6 milhões, se tornando um grande filântropo, né? Uma pessoa que faz grandes doações, deixou $6 milhões para a prefeitura da sua cidade, em respeito a um hospital que estava para ser construído na região e uma biblioteca da cidade. Olha que curiosa essa situação, hein? Tô boba. Ô, Samuca, mas isso não é a regra. Exatamente, mas não é a regra muitas vezes por falta de educação financeira. Porque é possível uma pessoa, mesmo que ela ganhe muito pouco, entendi ou que ela seu ganhe raciocínio. pouco, você não precisa ser um formado, uma pessoa doutorado, mestrado, em qualquer coisa para ter educação financeira, né? Para ser educado financeiramente. Concordo com você. Exatamente. E é por isso que eu quero contar o outro caso, que é do Richard Fusconi, que nós vamos apelidar ele de Ricardão. Então tem o Ronaldão e tem o Ricardão, tá? Esse Ricardão, olha só o caso dele. Ele foi um executivo de um dos maiores bancos americanos, o Merrill Lynch, e ele era pós-graduado. E ele teve tanto sucesso profissional na carreira dele em investimentos que ele se aposentou aos 40 anos de idade. Aos 40 anos de idade, ele já não precisava mais de renda de trabalho para poder viver. E olha a situação, nos anos 2000, ele resolveu pegar um grande empréstimo para ampliar sua mansão. A mansão dele tinha 1.500 metros quadrados, tá? Já tinha 11 banheiros, 2 elevadores e 2 piscinas. Nossa senhora, gente. Pra que e ele queria ampliar a mansão, tá bom? Aí o que ele fez? Ele pegou um grande empréstimo e para ampliar aquela casa. Nas festas que ele dava, só para você ter uma noção, o pessoal que ia para as festas falava que as festas eram sinistras e tinha uma piscina que era interna à casa,
e o piso em cima dessa piscina, no segundo andar, era um piso de vidro, que você conseguia enxergar a piscina lá embaixo, falava que o pessoal dançava lá em cima, e era o máximo essas festas. Só a manutenção dessa casa, ela custava $90 mil por mês, tá? Esse cara, com a crise de 2008, ele faliu. Por que ele faliu? Ele pegou esse empréstimo, não calculou adequadamente o seu fluxo de caixa e acabou que com a crise os ativos dele desvalorizaram muito. Ele não tinha liquidez para poder passar por aquilo, não tinha caixa, né? Não tinha dinheiro no banco para poder arcar com seus custos e acabou tendo que vender essa mansão por 1/4 do preço de avaliação dessa mansão. Ele simplesmente entrou em falência, perdeu tudo o que ele tinha. E era um super especialista em finanças. Por que essas coisas são tão importantes da gente dizer e ressaltar? A sorte, sim, é um componente, mas a competência também é outro componente. O Richard parecia ter competência, o Ricardão parecia ter competência de sobra. Já o Ronaldo parecia não ter nenhuma. E um ficou rico, enquanto o outro ficou pobre. Isso é sorte ou é azar, né? Esse tipo de história parece um pouco exclusiva do mercado financeiro. E aí eu queria explorar um pouco mais desse componente da sorte, tá? Não sei se vocês têm pergunta ou se vocês querem interagir, mas assim, não, tem um caso muito... Não, é porque eu tô gostando da história, realmente. Eu tô imaginando a cena do rapaz que tinha uma casa com não sei quantos banheiros e quartos, não tem nada. É bizarro isso, né? É bizarro, cara. O cara era multimilionário e perdeu tudo. Exatamente. Muito então, louco, olha só. Quando a gente vai falar do componente sorte, tem um estudo muito legal do Burton Malkiel, da Universidade de Princeton, que ele demonstra que se você colocar vendas, tá, nos olhos de um macaco e fazer o macaco atirar dardos sobre um jornal com várias ações, vários demonstrativos financeiros de empresas, esse macaco, ele pode ter um desempenho melhor em escolha de ações do que os melhores gestores do mercado, tá? Então, meu Deus do céu! Inspirado nesse experimento, tem um Instagram muito legal que se chama Monkey Stocks. Eu adoro seguir esse perfil lá no Instagram, ele chama? É muito bacana. Monkey Stocks, é tipo monkey de macaco e stocks de ações, né, em inglês. E esse perfil é em português, é de um brasileiro, né, o cara, se eu não me engano, ele é carioca. E aí ele replica o experimento com uma máscara de macaco e um jogo de bingo. Então ele vai lá e numera as empresas brasileiras, né, 5 empresas por semana, ele vai numerando ali de 1 a 93 e joga o bingo com a máscara de macaco. E vai tirando ali 5 empresas que ele compra. Ficticiamente, óbvio, né? Ele só está replicando o experimento, mas ele compra na segunda-feira de manhã, no leilão de abertura, e é como se ele vendesse as ações na sexta-feira no leilão de fechamento. Ele está fazendo isso desde 2019, replicando esse experimento dos macacos lá nos Estados Unidos, na Universidade de Princeton. E olha que interessante, o macaco Zé, né, as ações do macaco Zé, como ele se denomina, elas fecharam a semana 160 com 49,24% de lucro. Caramba. Desde a sua criação lá em 2019, tá? E o Ibovespa, que é a média das maiores empresas brasileiras, está com 19,7% de lucratividade. Que loucura, tá? Samuel. Isso é muito louco, né, gente? Isso é muito louco. Então, olha só, o Ronaldão, ele investiu pouco a pouco, ao longo de muitos anos, e aplicando, né, sempre em grandes empresas, que a gente chama de blue chips, tá? Essas empresas são empresas como, sei lá, Vale do Rio Doce, Petrobras, né, as grandes empresas. Então, o que ele ia fazendo? Todos os meses ele tirava um percentual do seu salário e aplicava nessas grandes empresas ao longo de sua vida. E ele viveu até os 92 anos. Então, ele fez isso ao longo de todo o período que ele era frentista e que ele era faxineiro na escola, tá? E aí ele não se preocupava com as variações no valor do seu patrimônio enquanto ele ia fazendo esses investimentos e ao longo dos anos e das crises que se passaram. O foco dele era ter uma vida tranquila, equilibrada, no padrão de vida que era coerente com o salário que ele ganhava, tá? E aí ele conseguiu ter essa vida equilibrada ao longo do tempo, fazendo o que ele gostava e ao mesmo tempo ficou milionário e não sabia nem o que se fazer
com o dinheiro para além daquilo que ele tinha investido ao longo da vida. Samuel, isso tudo, tá? Diga, Ale. Não, é que você falou rapidinho, esse pouco a pouco, né? O que a gente vê muito quando se fala de investimentos, e é por isso, eu acredito que é por isso também que muita gente cai em golpe, é que bolsa de valores, né? Primeiramente, ela não é só para rico, tá? Ela não é para quem tem muito dinheiro, essa coisa toda. Você começar a estudar, você vai ver que não é só. E ela é a longo prazo, né? Assim como muita coisa na vida, ela é a longo prazo, né? O seu investimento ali não é para colher amanhã, a longo prazo. E muita gente ou não, assim, ou deixa de lado, ou acha que é furada justamente por isso, porque quer colher um negócio muito rápido, né? Quer ficar rico de um dia para o outro, de uma semana para outra. E acho que é por isso que muita gente cai nesses golpes aí que prometem coisa mais fácil e tal, de rendimento de 10% ao mês, essas coisas que não existem, né? E é longo prazo, é o que você falou, ele investiu pouco a pouco, e é longo prazo realmente, e você falar em longo prazo hoje é muito difícil. As pessoas, elas têm muito essa visão, como a gente falou, que é uma coisa até meio pré-histórica, assim, de imediatismo, né? A gente, quando a gente vivia, sei lá, há milhões de anos atrás, a gente estava preocupado com o predador todo o tempo. A gente não era o topo da cadeia alimentar naquela época, né? Então a gente tem sempre esse desespero, sabe? De tipo assim, esse imediatismo de viver o hoje, porque você não sabe se amanhã você vai estar vivo. Só que a gente mudou esse padrão, né? Tem cerca de 150, 200 anos que a gente mudou esse padrão e a gente vive em cidades e hoje a situação é diferente. Só que a nossa mentalidade ainda... isso é só um pedacinho da história. A gente ainda não conseguiu se educar o suficiente para viver conforme a sociedade hoje nos exige, né? Então, mas o que eu queria tocar no ponto especial com vocês hoje é o seguinte, o Macaco Zé, ele tá com sorte ou tá com azar? Entendeu? Se você olhar por um aspecto, você fala assim, pô, ele teve um desempenho 2,5 vezes melhor do que a média das empresas brasileiras. Isso é sorte. Aí eu vou te falar, nesse último ano, de 2021, ele teve uma queda na carteira dele de menos 24,24%, tá? Então ele tá ganhando muito, mas ele perdeu muito no ano passado. Aí você vai me falar, não, mas isso aqui é azar. Não é necessariamente sorte e azar. Você sabe por que a carteira do Macaco Zé cresce ao longo do tempo e possivelmente vai ganhar dos outros benchmarks? Ela vai ganhar simplesmente, não é pela sorte e não é pela competência, mas pela constância. Porque a carteira, todas as semanas, está comprando, está se posicionando em ações consistentemente ao longo dos anos. E quando você faz isso, você pega um movimento que é, no longo prazo, de alta das ações. Então, você vai se posicionando de uma tal forma que você vai comprando sempre ali por preços, né, que tendem a crescer ao longo do tempo. E aí, por isso que esse experimento dá certo, porque as ações, se você pegar qualquer gráfico de ações, você vai ver que os gráficos são gráficos exponenciais. Então, é muito importante se posicionar em empresas, porque empresas é o que gera um valor para a sociedade. É aquilo que faz a sociedade crescer, tá? Então, é muito interessante que a gente vê ali um misto de sorte com competência, tá? Porque a sorte é importante, mas a competência também. E aí, eu volto na pergunta inicial, né? Tem como enriquecer sem entender nada de finanças? A minha resposta hoje é sim, mas com muita sorte. Sem jogar, você não tem sorte nem azar. Se você não entra para o jogo, você não tem nem sorte nem azar, porque você não está jogando, né? Agora, se o jogo financeiro, ele depende um pouco menos da sorte, necessariamente, do que do comportamento, do que da sua psicologia financeira, a constância em ganhar menos do que em gastar, né? Menos do que se ganha e investir sempre é o que leva ao enriquecimento de longo prazo, tá? É essencial começar cedo. Sabe por quê? Porque se você pegar qualquer equação de juros compostos, você vai ver que a parte mais importante é o tempo. Porque o tempo é aquele ponto da equação que leva aos juros compostos, que leva ao fator exponencial. Então, o conhecimento e a competência, eles vêm pela longa e constante exposição ao tema de investimentos, ao tema de educação financeira, e a sorte, ela tem muito mais chance de aparecer para quem demonstra maturidade e a competência que vão sendo adquiridas ao longo do tempo. Então, você começa sem saber nada. Daqui a 10 anos, você vai saber muito mais. Daqui a 20 anos, você vai saber muito mais. Quando você chegar aos 80, cara, você vai ser pica das galáxias. É isso! Quando você chegar aos 80, você vai ser Ronaldão. Samuca, muito obrigada por todos esses esclarecimentos. Adorei.
Um grande beijo para você, uma ótima semana, com muita sorte, com muita competência e até segunda-feira que vem. Isso aí, gente. Um beijão para vocês. Foi um prazer estar com vocês aí essa semana de novo. Valeu. Até mais. Um beijo. Obrigada. Maravilha.